julgamento. Oh, palavrinha mágica que todos nós fazemos, tá? Esse vídeo aqui hoje não é para transformar você num alecrim dourado, que não julga nada nem ninguém. Não existe. Julgar faz parte, a gente precisa de poucos segundos olhando para alguém ou alguma situação para a gente amarrar aquilo num julgamento de certo, errado, concordo, não concordo. O lance é que todo julgamento, ele exclui uma parte do contexto. Se tudo é polaridade, né? Se o branco tem o preto, tem o claro, tem o escuro, tem o dia, tem a noite, tem o alto, tem o baixo. A partir do momento que eu pego uma situação e eu a julgo, eu tô descartando uma parte desse contexto. Desta coisa que é única, mas tem as suas polaridades. Então, quando eu falo em branco e preto, eu tô falando de cor. Tem o branco, que é num extremo, e tem o preto, que é no outro. Mas são cores. Então, quando a gente olha para uma pessoa fazendo algo, falando algo, ou uma situação, ela tá dentro de um contexto, ela tá dentro de um bloco. E aí, na hora que eu julgo, eu coloco luz de um lado e eu excluo todo o outro. E normalmente essa exclusão, ela tem a ver com a nossa sombra. Ah, meu Deus! Sempre vai ser sobre a gente. Vocês vão entender ao longo desses vídeos do Transformadamente que eu tô trazendo aqui, que vai ser sempre sobre a gente. Até mesmo coisas externas. Vamos supor, você tava lá na sua casa de boa. Aí veio a sua vizinha, tocou a campainha e blá, 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 despejou um monte de coisa em você. Algo nesse seu campo, nesse seu raio que atrai coisas, atraiu essa vizinha. Se atraiu para essa vizinha. Ai, Amanda, é muito lunático isso, mas é. Por isso que os relacionamentos de dedo podre continuam acontecendo, por isso que você troca de emprego, na primeira semana fala bem, depois fala que não, é tudo igual mesmo. É porque tudo parte da gente, tudo parte da gente. E o julgamento não poderia ser diferente. O que eu quero conversar com vocês daqui, o que eu trago muito aqui, né, a mudança do corpo a partir da mente, então a gente vai falar sobre o bem-estar, saúde, beleza, emagrecimento. E o que eu noto muito, até em pessoas que eu atendo, é que quando a mulher, ela tem um julgamento, eu falo mulher porque é o meu público-alvo, tá? Às vezes ela tem um julgamento em relação àquela mulher que vai à academia, que tem um corpo bacana, que treina, que corre, que cuida do seu corpo, da sua alimentação, às vezes ela julga lá internamente, tá? Ela não sai digitando no Instagram, nem no TikTok, nada disso, tá? Nem no Twitter, não, é lá dentro, é uma coisinha que queima assim, ó. Ela olha para aquela mulher, ela fala, estão bem com esse tempo, mas também com esse dinheiro todo, né? Mas também essa metideza, né? Mas também com essa futilidade, né? Julga aquela mulher com tudo isso. Essa mulher pode ser ou não, mas quem tá julgando é quem tá emanando aquilo, na verdade é uma dor dela. Às vezes ela é uma fazedora de coisas, às vezes ela se sente valorizada fazendo, e aí ela olha aquela lá que recebe, e ela julga. Por quê? Porque ela escurece, ela anula uma parte deste ser. Então, num ser, nós temos o ser que dá e que recebe. São as polaridades, é uma lei. Dar, receber. Se você fica aqui, ó, eu só dou, eu faço tudo em casa, eu só cuido dos filhos, eu só trabalho. Se anula isso daqui. E aí, a hora que se anula esse daqui, que é o recebo, você quer anular no outro também. E aí você julga. Então, o julgamento, ele normalmente vem de uma dor. Normalmente ele vem de uma confissão. Ai, que duro, né? Porque muitas vezes a gente julga algo que a gente acha horrível.
saiu nos jornais, em todas as mídias sociais, o casal, né, que estava junto num show, traindo a mulher e o marido que estavam em casa, cuidando dos filhos. A gente não sabe da vida deles, mas a gente vê uma manchete dessa, o que a gente faz? Nossa, onde já se viu? E aí começam. Que coisa mais horrível, traiu a mulher, traiu o marido, isso é inadmissível. E muitas pessoas que já traíram ou traem estão nas suas casas falando a mesma coisa. Nossa, que absurdo, que horrível, onde já se viu? Larga antes. Não é o que a gente fala? É o que a gente fala. Porque pode ser que em muitos exista uma dor de já ter sido traído ou exista uma negação desse lado que já fez. Meu Deus, é isso que é julgamento, então. Então, quando eu julgo alguém, ou eu estou falando de uma dor que eu tenho, uma confissão, uma dor, ou de uma confissão, eu estou confessando que eu vejo essa coisa que eu não gosto tanto nessa pessoa, eu vejo em mim. Oh, isso é o julgamento. E depois que eu acessei, desde que eu acessei isso, eu olho para os meus julgamentos de uma forma mais cômica. Sempre que eu vou julgar algo, e não deixei de julgar, tá? Sabe quando você está conversando com as suas amigas e você fala, mas quem é a gente? Quem somos nós para falar deles, né? Mas no final das contas é isso. Então, assim, não deixei de julgar, porque sou humana, emerge, né? Então, que nem nesse caso que eu falei do casal que foi traído, né? Quando você assiste a algo assim, se você já foi traída, aquilo vem uma raiva, vem um sentimento que você fala, nossa, meu Deus. Mas aí, no mesmo minuto, você não sendo um animalzinho na jaula de um zoológico, tendo isso aqui, ó, isso aqui é pra pensar, né? Isso aqui, desse tamanho, assim, pra pensar. Você pode fazer um movimento de, que foi esse sentimento aqui, esse asco? Ele veio da onde? De uma dor muito grande que eu sinto e ainda não processei, que é a história deles, a gente nem sabe se o relacionamento deles estava bom. Mas não é certo trair, não é certo trair, não é certo roubar, mas é deles, né? E a gente não sabe se essa mulher era maltratada em casa, se o marido se a mulher do outro cara é chata, ou se tá tudo bem, se eles se amavam demais e traíam porque gostam dessa adrenalina. A gente não sabe. A gente só sabe o que emerge na gente e o que a gente vomita em questão de emoção e achismos, né? E julgamentos, que são as emoções com as ideias, são as crenças, gente. Tá tudo, tudo aqui. E aí, por que eu quis falar de julgamento hoje? Porque o julgamento, ele permeia os processos de transformação, né? Quantas vezes eu já escutei pessoas falando de um terceiro, porque o terceiro emagreceu demais, estava com a autoestima lá em cima e começou a se mostrar mais, a mostrar mais o corpo, a usar roupas diferentes do que as que costumava usar quando estava mais gordinho, quando estava fora do peso. E aquela pessoa, ela tá feliz e ela tá usando daquele corpo de uma nova forma, ela tá curtindo, ela está gozando dos resultados dela. E aí sempre tem outras pessoas que olham para aquilo e falam, você viu a fulana? Nossa, né? Gente, é uma confissão, é uma dor. É só isso. Então, quando às vezes eu escuto as pessoas nesse processo, nossa, você viu fulana? Tá parecida, hein? É uma confissão, é uma dor. Ou é uma vontade interna de ter tido o mesmo resultado e não conseguiu, ou é uma dor. Uma dor no sentido, ela conseguiu, isso dói em mim, então eu excluo isso. Eu excluo esse lado do mostrar o corpo, do modificar o corpo, estar feliz. Eu excluo, então eu julgo nela o que eu gostaria de fazer em mim. Eu excluo nela o que eu gostaria de ter. Vocês entenderam como que o julgamento é importante e vocês começarem a olhar para o julgamento dessa forma, para que ele não molde, não modele a forma como você conquista os seus resultados, porque às vezes você pode estar muito preocupado com o julgamento do outro. E o julgamento do outro só vai fazer sentido se ele está dentro de você. Olha, veja bem, eu
Sempre fui muito estudiosa, sempre. Eu gosto de estudar e eu tenho humildade para aprender com o outro, coisas que eu não sei, né? Claro. Gosto da divisão, gosto do conteúdo. Então, se alguém virar para mim e falar assim, ai, a Amanda, ela não é competente, ela é meio burra. Eu vou falar assim, tudo bem, eu não vou levar para mim esse julgamento, não faz sentido nenhum para mim. Porque eu não excluo nada dessa matéria, que é aprendizado, ensinamento, aprender com o outro, seguir meus mestres. Eu não trabalho com polarização, eu trabalho no contexto todo, eu gosto de tudo. Então tem várias coisas que eu não sei, que eu sou medíocre. Meu Deus! Internet mesmo, sou medíocre, computador, sou medíocre. Então se você falar, nossa, você é uma anta digital, eu falo, ai amiga, sou. Poxa amiga, sou. E se você falar, nossa, você vai muito bem, né? Sempre foi muito bem ali de química. Sou amiga, eu vou bem nisso, aprendo fácil. Entende? Aprendo fácil. Então, para mim, qualquer coisa que você falar para mim nesse âmbito, como eu não tenho crenças, eu não tenho formas distorcidas e nem forma de impolaridade de ver isso, para mim tá tudo bem. Mas mexe com a minha estética para você ver. Eu vou ficar super vulnerável. Porque quando eu era uma criança bem gordinha. E eu escutei muitas coisas. Então, mexeu com a minha estética, pegou pra mim. Eu ainda tenho o ponto de que eu não saí fazedora de coisas, né, na estética. Eu sou bem natureba, assim, no sentido que eu cuido da minha alimentação, eu me exercito e tal. Isso não veio tão agressivo em mim, mas mexe com a minha estética. Fala que eu não tô legal, isso mexe comigo. Mexe. Porque é onde moram as minhas dores. Aonde moram as minhas dores. Entende? Então, quando eu tenho um julgamento, eu não costumo ter um julgamento se a pessoa escreveu errado. Eu não costumo ter um julgamento para pessoas que são muito intelectuais. Às vezes outra pessoa, ai, nossa, se acha, né? Não tenho. Mas nessa parte do bem-estar, da estética no sentido de autoestima, essa eu tenho, essa me pega. Então, eu já escutei coisas que me pegaram profundamente, que se a pessoa tivesse virado e falasse assim, você é burra, não me pegaria. Então, tá vendo? Aonde pega é aonde eu tenho dor ou confissão. É aonde eu tenho dor ou confissão. É aonde pega e é aonde eu julgo. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu sou bem detalhista, sou bem perfeccionista e ainda sou natural. Então, quando eu vejo rostos cheios de plástica, de mexida, eu falo, ai meu Deus do céu, é uma confissão. A confissão de que eu tenho vontade de fazer e tenho medo. Então, na hora que eu vejo as mulheres mexendo e fazendo um monte de coisa, eu falo, ai Jesus do céu, nossa, eu julgo. Entendeu? Não é que eu julgo, ai, que coisa. Não, eu julgo e falo, ai, nossa, a pessoa tá ficando louco, né? Só querem fazer essa coisa. Só que pra mim tá difícil ver o tempo passar. Entendeu? Mas também não quero morrer. Então você fica naquela, né? Não quero morrer, mas quero ver o tempo passar, vou ter que acostumar comigo ficando velha. Mas é difícil, é onde dói. Agora falar que eu sou burra, que eu sou lenta, que eu não entendo, nossa, não me dói nem um pouco. Porque eu não tenho dor nem confissão. Vocês entenderam o que é julgamento? Vocês entenderam o que é julgamento? É uma dor, é uma confissão. Então, no processo de mudança, vocês precisam estar atentos nas suas dores e confissões, que vocês não confessam, né? Não colocam pra fora, mas que tá lá. Sempre que você for julgar alguém, não é pra não julgar, você tá com a sua amiga, às vezes é uma delícia. Julga mesmo. Mas sempre que você for julgar alguém, percebe. Percebe como tá a dor e como tá essa confissão. Que lado que você tá querendo excluir, não ver, demonizar. Eu sou meio pamonhona, né? Eu sou uma pessoa meio pamonhona. Eu tô aprendendo a falar não faz um tempo. De uns meses pra cá que eu comecei a aprender a falar não, a me afastar de coisas que eu não quero, enfim, faz pouco tempo. Então, quando eu vejo alguém mais agressivo, ou pessoas que falam, ai, que agressividade, ou ai, que prepotência, eu comecei a habilitar em mim. É sobre isso.
Comecei a habilitar em mim aquela prepotência daquela pessoa que faltava em mim. E eu julgava, porque eu estava querendo anular. Mas aí, quando eu comecei a entender o julgamento dessa forma, e as crenças, né, dessa forma, eu comecei a... O que eu não gosto? O que me incomoda na atitude daquela pessoa? Ah, essa prepotência. É um excesso de habilidade. Opa, é que me incomoda porque tem excesso, mas é uma habilidade. A habilidade de colocar ela em primeiro lugar. É a habilidade de se firmar, de falar, opa, aqui não, aqui sou só eu. Eu vou habilitar isso em mim. Talvez, se eu não quiser nessa intensidade toda, que não faz sentido para mim, eu não habilito essa intensidade, esse excesso, mas eu habilito essa habilidade. Eu habilito em mim essa habilidade que eu estava julgando porque ela estava nula em mim, ou seja, uma confissão, uma dor. Entende? Nossa, fulano é egoísta, né? E tudo que eu queria era ter um tempo só pra mim, não fazer nada pra ninguém. É uma dor, é uma confissão. Então eu habilito em mim esse egoísmo importante. Talvez com não tanta intensidade, a ponto de nunca ligar pra ninguém, né? De nunca estar nem aí para ninguém, mas eu habilito isso em mim. Já briguei muito com meu marido no nascimento do meu segundo filho, porque eu achava que ele tinha que estar ali, ó, igual eu, porque eu fazia muito melhor. Eu fazia tudo, estava sobrecarregada, a maior fazedora. A hora que eu via aquele homem deitado e tentando descansar, eu ficava maluca, eu julgava. Como um pai não tão bom, olha só como que pai é não tão bom quanto mãe. Quando eu entendi esse julgamento, eu vi que vinha de uma dor da fazedora, que precisava parar um pouco, que precisava pedir ajuda, que precisava delegar, e da confissão de uma inveja, de quem consegue delegar. Então, eu habilito isso em mim. Eu não carrego isso como minha sombra que eu não quero ver. Eu habilito isso em mim. E quando eu quiser ter o meu momento de deitar, descansar, eu delego. Delego esse filho que não é só meu. Eu delego uma responsabilidade que não é só minha. Por mais que eu queira fazer o meu trabalho de mãe, a minha intenção de mãe, eu não posso fazer ela a todo momento, porque aquele egoísmo que eu falava que o outro era, eu preciso habilitar em mim também. Entenderam sobre julgamento? Então, quando você for julgar, não é para virar um alecrim dourado nem um budinha, tá? Mas quando for julgar, percebe qual é a confissão ou a dor que você está querendo excluir. Espero que vocês façam isso. Isso muda a vida. Beijo.